Goiás, Fernanda Alves. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia, bom início de semana para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes. Bom início de semana para todos nós também. Muito bom dia, Bruno. Bruno, estamos acompanhando aí as iniciativas governamentais, de instituições, todos mobilizados diante agora das condições climáticas extremas, né? Parece que ninguém estava muito preparado para o cenário que a gente está vivendo, né? Parece que ninguém está levando muito a sério. Isso já faz um certo tempo, né, Sandra? Principalmente dentro da política. Acho que esse é o drama maior, né? Anunciadas têm sido sistematicamente as queimadas, as alterações climáticas, os problemas relacionados à temperatura global, a questão de poluição nos oceanos, enfim, os mais diversos problemas ambientais que são resultantes desse estilo de desenvolvimento que a gente leva adiante como sociedade. Tudo isso já vem sendo anunciado aos quatro cantos, muitos cientistas, muitos especialistas em clima, falando de que é necessário a gente manter um outro tipo de relação. Mas eu penso que o maior desafio é o seguinte: localmente, pensando sobretudo nas eleições, chama a atenção o fato de que tem sido um assunto muito pouco debatido ou que praticamente quase não entra na agenda. E mesmo quando a gente observa mais atentamente os planos de governo, as estratégias dos candidatos, até diante desse contexto em que nós estamos aqui no estado de São Paulo, caracterizado pelas fortes queimadas, parece que os políticos estão dizendo muito pouco ou quase nada sobre aquilo que podem tentar planejar ou que podem vir a fazer a fim de minimizar. A gente sabe, né, obviamente, que precisa de uma ação coordenada no âmbito nacional para a gente poder ter esse efeito minimizado e, mais do que isso, é necessária uma compreensão global de que nós precisamos fazer muito mais para poder avançar. Só que aquela história, lidar com o clima, né, Sandra, ele envolve uma coordenação internacional / nacional, mas ações que sejam ações locais acima de tudo, né? Então, o que eu penso? Eu penso que os futuros prefeitos, prefeitas, os futuros candidatos a vereador, né, os futuros vereadores, portanto, que vão assumir essas cadeiras, eles têm mais do que uma responsabilidade para com o eleitor, eles têm uma conduta ética a ser seguida que, de algum modo, coloque o meio ambiente como um dos grandes objetivos. E essas ações têm que vir no âmbito municipal, desde a preservação e das políticas de incentivo à arborização, né? Diminuição no que diz respeito à emissão de gases poluentes sempre que possível, estímulo, por exemplo, a um transporte coletivo em detrimento das maneiras individuais de deslocamento e criando os meios para que isso vá se concretizando e mais pessoas possam aderir. Tem que passar por programas de conscientização a partir da escola que de algum modo despertem para a consciência ambiental. Tem que ser costurado, inclusive, com as mais diversas secretarias para colocar metas locais a fim de poder manter um outro tipo de relação com o meio ambiente. Então, múltiplas estratégias e programas têm que ser desenhados. Só que fica difícil quando a gente não ouve da boca deles, né? Justamente quais seriam essas alternativas e esses projetos. E a gente fica muito mais na expectativa de que, de repente, pelo fato da gente estar engolindo essa fumaça, infelizmente, alguém se sensibilize e apresente algo, né? Então, acho que já passou da hora, né? E existe aí a preocupação em relação, por exemplo, à saúde, e parte dos problemas, né, no atendimento à saúde também tem a ver com essa nossa relação com o meio ambiente, né, das consequências também disso para a nossa saúde. E o que eu percebo também nas campanhas, Bruno, a gente até entende que elas são custam caro, né, assim, o investimento, né, mas é muito padronizado do início ao fim, assim, tem pouca variação ali na campanha, pelo menos essas que a gente acompanha no rádio e na TV. Tudo muito roteirizado, né? Às vezes até meio que engessado, né, Sandra? Acho que essa é a percepção que a gente tem. Mas às vezes quando a gente avança para outro horizonte, que é o das redes sociais também, parece que falta às vezes um tanto quanto de criatividade, vamos dizer assim, sobre como chamar as pessoas e levar um processo de conscientização também a respeito do que é preciso ser feito, né? Eu acho que a gente precisa de lideranças que tenham essa capacidade de se inserir no debate público e se apresentar para as pessoas de modo geral com ideias inovadoras acima de tudo, né? Acho que a essa altura do campeonato já está mais do que evidente que as redes sociais elas são importantes processos ali, não só de divulgação de ideias, mas acima de tudo das narrativas que você vai construir a respeito de si próprio, da sua trajetória política e das eventuais ações que, uma vez, né, vencendo as eleições, você pode levar adiante. Então eu penso que muitos têm ocupado mal esse espaço justamente para lidar com esse tema, que é um tema que veio ganhando centralidade nas eleições, mas que os candidatos, hora ou outra, tentam
se esquivar ou quando falam de maneira também demasiadamente genérica. Perceba, insisto novamente, não quer dizer que o município vai resolver todo o problema, mas quer dizer que a partir do município é preciso prever outros tantos problemas relacionados ao meio ambiente e começar a desenhar uma outra lógica de desenvolvimento ou estimular as empresas, os cidadãos, a sociedade civil a caminhar rumo a esse lugar, né, Sandra? Então, acho que é disso que nós estamos falando, ainda mais em Campinas, que tem inteligência suficiente para isso, tem universidades que podem dar apoio, né, e guarida para todos esses candidatos desenharem soluções que sejam orientadas pela ciência, inclusive. Então, acho que tem que ter essa integração, tem que ter essa interação e apresentar esses caminhos, né? Pelo calendário da Justiça Eleitoral, hoje faltam 20 dias para o primeiro turno e vence o prazo para divulgação de onde vão ser feitas as auditorias nas urnas eletrônicas durante a votação. Esses testes são importantes para garantir a transparência dos resultados e não ficarem com tantos questionamentos em relação à confiabilidade. Bruna, a Viviane Abreu está lá no Tribunal Superior Eleitoral, traz também detalhes para a gente sobre isso. Bom dia, Vivi. Olá, bom dia para você, boa semana a todos os ouvintes da CBN. O estado de São Paulo vai contar com quase 115 mil urnas eletrônicas nas eleições municipais de outubro. E toda eleição, algumas pessoas questionam, né, se dá para confiar mesmo em tantos equipamentos, será que não tem fraude nessas máquinas? E é para responder isso que a Justiça Eleitoral faz 3 tipos de auditoria nos equipamentos nos dias da eleição. A primeira é o teste de integridade. 30 urnas que já estão lá nos locais de votação são sorteadas numa audiência pública. Elas são substituídas e levadas para a auditoria. É feita uma simulação dos votos em cédulas de papel e depois eles são colocados numa urna de lona tradicional. Esses votos também são digitados na urna eletrônica. Tudo isso é filmado e, quando acaba a votação, eles contam tanto os votos da urna de papel como da urna eletrônica. E os números têm que ser iguais, para comprovar, né, que o seu voto vai mesmo para o candidato que você escolheu. Até hoje nunca teve diferença nesse teste. A segunda auditoria é o teste de integridade com o uso da biometria. Num outro lugar, eleitores são convidados a participar de uma simulação de votação. É para mostrar que a urna é liberada com a impressão digital da pessoa. Esse teste acontece na capital do estado e qualquer pessoa pode acompanhar, então por isso que a gente vai falar os endereços para você agora. A audiência do TRE Paulista, que decide quais urnas vão passar pelos testes, né, ocorre no dia 5 de outubro, véspera do primeiro turno. Ela será no Centro Cultural São Paulo, na capital. No mesmo local, no dia da votação, acontece o teste de integridade. Já o teste com o uso da biometria será na Universidade Paulista, Unidade Paraíso, também em São Paulo. No mesmo dia da eleição, também é realizado o teste de autenticidade nas sessões sorteadas. Então, o último teste é esse de autenticidade, é quando algumas urnas que já estão nas sessões de votação são sorteadas. O objetivo é saber se os sistemas que foram instalados nelas são os mesmos preparados pelo TSE. Várias entidades conferem as assinaturas digitais de cada programa, por exemplo, Polícia Federal, Ministério Público e partidos políticos. Se tiver qualquer alteração, se as assinaturas não forem as mesmas, aí é possível identificar tentativas de fraudes. Temos muitas ferramentas de segurança para garantir a escolha do eleitor, né? Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Vivi. É isso, dá transparência também para esse processo, né, Bruno? E dá tranquilidade também para os eleitores, né, entenderem que o seu voto de fato está indo no destino correto, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, Sandra, a gente precisa entender por que chegamos até a urna e por que testes como esse e sistemáticas inovações que vêm sendo adotadas para poder ampliar a confiança no sistema de votação digital são sempre uma preocupação constante e estão no radar do TSE, né? Ou seja, a gente chegou até a urna eletrônica justamente para combater fraudes eleitorais e problemas que eram decorrentes da votação de papel no Brasil, que ocorreu durante anos e mais anos e que, infelizmente, em alguns períodos da nossa história foi caracterizada por fraude comprovada e mostrada para todos, né? Então, a gente chegou na urna justamente para poder evitar essas fraudes. E, por outro lado, a gente precisa entender que o próprio Tribunal Superior Eleitoral não age somente em anos de eleições. A Vivi está trazendo essas informações, mas se a gente voltar no tempo, o ano passado, por exemplo, foi feita uma espécie de uma maratona hacker, Sandra,
onde muitos dos especialistas em computação são desafiados a invadir a urna, quebrar os seus protocolos de segurança, chave criptográfica, que são várias e várias, a fim de mudar a destinação dos votos e que nunca isso foi feito, né? Além do mais, vale lembrar que antes de começar a votação, aqueles que são os mesários ali, eles emitem a zerésima para mostrar que o resultado da urna está zerado e ao término são emitidos os boletins de urna também, que podem depois ser contrastados frente às votações e os dados que se tornam públicos por parte do tribunal. Então, assim, melhoramos muito, estamos no século XXI, né? E eu olho para alguns sistemas eleitorais que as pessoas falam, olha, por exemplo, os Estados Unidos, a gente já sabe que lá a coisa não caminha tão bem assim no sentido, né, de conferência dos resultados das eleições. Hora ou outra, sempre tem alguém pedindo recontagem de voto. Nisso estamos à frente, com certeza. Bruno, obrigada pela análise de hoje e até amanhã. Te agradeço, viu? Abração, Sandra, Felipe, todos os nossos queridos ouvintes. Boa semana para todos, estamos só começando. Até amanhã. O Matuto Fogmar,